Olá, olá, Marcos Ottoni aqui. Uma pergunta que me fazem todo dia é: professor, como é que eu faço para ficar livre das cifras? Normalmente, isso quer dizer três coisas diferentes, tá? A primeira que seria realmente pegar músicas que você sabe e não ter aquela dependência de estar lendo para tocar. A segunda diz respeito a conseguir tirar algumas músicas de ouvido. E a terceira, a fazer os acompanhamentos simultaneamente. Às vezes a pessoa está cantando e você vai conseguindo tocar ali na hora, tirando a música. É meio próximo ali do segundo, mas conseguindo tocar na hora ali junto da pessoa. Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas, alguns caminhos para isso acontecer. Vou te contar também algumas coisas que eu vejo sendo ditas como a solução mágica para isso, que na verdade não funciona. Então vou te mostrar o caminho que você tem que trilhar para conseguir chegar nesses três passos. Então vou tentar trazer aqui uma informação que eu já testei com vários alunos, que realmente são coisas que funcionam. Talvez não vai ser nenhuma promessa de um milagre, mas você vai ver que vai fazer a coisa ser possível e vai te fazer também, vai fazer com que você consiga entender aquilo que eu sempre falo, de que tocar violão pode ser muito mais fácil do que o que comumente a gente vê sendo dito por aí. Realmente, às vezes as pessoas complicam as coisas, o que não significa que é um milagre para tudo acontecer, mas a coisa pode ser muito mais fácil do que o que é normalmente dito. Então, antes de eu entrar a fundo no conteúdo, não esquece de já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo. Nosso canal está pequeno, ainda está crescendo, então o seu like e a sua inscrição fazem uma diferença gigante para mim, para continuar esse trabalho. Que todo dia alguém vem falando que tá sendo super legal, que está ajudando ela a conseguir tocar, que ela conseguiu entender que tocar violão pode ser muito mais fácil, e que se você me ajudar deixando seu like e se inscrevendo no canal, isso vai chegar para mais pessoas e você mesmo vai ser notificado de outras novidades, outros caminhos, outras possibilidades que vão pintar por aqui. Então, por favor, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. E vamos ao conteúdo, começando por dois pontos importantes. O primeiro, como eu já falei até ali no início do vídeo, não vai ser um milagre, mas sim um processo pelo qual você vai passar para conseguir essas três coisas que eu comentei, né? Ficar livre de ter que ler, conseguir tirar as músicas de ouvido e conseguir fazer os acompanhamentos simultaneamente. Você precisa de passar por um processo para isso acontecer e dar alguns passos que são importantes de todos eles serem dados. Então assim, você vai ver que é muito mais fácil do que comumente é dito por aí na hora que você der esses passos e a coisa acontecer. Se você não der esses passos, talvez vai ficar realmente muito difícil. E o segundo ponto é o seguinte: esse processo passa por aspectos de conhecer coisas teóricas e vivenciar coisas práticas. Mas mais importante do que isso é você ter a experiência correta ao caminhar com isso tudo. Não adianta um conhecimento teórico inadequado para o momento ou tentar fazer uma coisa prática que não vai estar contextualizado com o que você quer para avançar no entendimento dessas três coisas. Lembrando, a primeira, de tocar sem precisar ler, a segunda, tirar a música de ouvido, e a terceira, conseguir fazer acompanhamentos, que seria como tirar uma música de ouvido enquanto a pessoa está ali cantando. Entrando agora nesse primeiro, de não precisar de ler todas as músicas que você toca, é importante você pensar o seguinte: isso passa por uma ideia de um hábito mesmo que se constrói. Se você já criar o hábito de tirar algumas músicas sem ser lendo uma cifra, gradativamente isso vai ficando, você vai criando caminhos na sua cabeça e no seu tocar, memórias musicais, motoras e cognitivas mesmo, que vão fazer com que você consiga fazer isso. Então, se você é muito acostumado a sempre estar lendo para tocar, crie a experiência de tocar sem estar lendo também. Pega algumas músicas para fazer isso. Se você já toca há algum tempo de violão, eu te sugiro, por exemplo, ir na playlist aqui do canal, que tem várias músicas simples para serem tocadas, aquela dos arranjos simplificados ou de músicas que são fáceis para iniciantes, intermediários no violão. Escolhe algumas daquelas e tenta tocar sem ficar lendo. Vê quais são os acordes ali, pega as partes, dá uma treinada e vai criando esse hábito. Se tem músicas que você acostumou muito a tocar lendo e você quer ficar livre, você vai ter que pegar e, entre aspas, assim, desmamar desse hábito que você teve de ler. Então, pega uma parte, dá uma treinada nela, dá uma decorada, tenta tocar sem ler e vai gradativamente se livrando daquela questão da leitura ali. Esse caso eu lembro até de um exemplo meu, assim. Se você me conhece mais de perto, sabe que eu tive dois projetos artísticos que andaram muito. Um que eu tocava guitarra numa banda de rock cômico, assim, né? E um outro que eu fazia um trabalho autoral com minha esposa. E nesse trabalho autoral a gente fazia releituras de todo tipo de música. Eu normalmente escrevia os arranjos dessas outras músicas numa colinha. Enquanto na banda de rock não tinha muito sentido eu fazer isso, porque eu ia ficar lendo num show de rock. As músicas da banda de rock todas eu tocava sem nenhum problema para lembrar. Os arranjos e as músicas que eu escrevi nesse contexto da autoral, MPB ali que eu tinha, eu acabava precisando ler. Então assim, eu mesmo sou um exemplo disso, isso acontece com muita gente, acontece com aluno meu todo dia, e aí você criar esse hábito de ter algumas músicas que você já se dispõe a aprender a tocar sem precisar ficar lendo. Você vai tocar, lembrando, tocar com áudio, tocar cantando, do jeito que for, mas já começar a aprender algumas coisas sem tocar, vai funcionar muito.
E uma coisa muito interessante de se constatar e se saber é o seguinte: a memória musical nossa é uma das que fica melhor guardadas, das que mais são facilmente resgatadas. Então, se você acha que isso é muito difícil para você, você dando os passos, tirando algumas músicas sem ler, aprendendo elas ali, você vai reforçar esse hábito e desmamar de outras. Isso já vai caminhar, já vai resolver, e saiba que a sua memória musical é muito forte, muito mais forte do que você imagina. É a última coisa que você vai esquecer da sua vida lá na frente, e você vai conseguir passar pelos processos, não vai precisar de ler, todo mundo consegue aprender a fazer isso. Sobre a coisa de tirar a música de ouvido, de acompanhar a pessoa simultaneamente enquanto ela canta, eu vou falar dos dois um pouco misturado assim, tá? Eu vejo muita gente na internet falando que se você, por exemplo, conhecer de teoria musical ou conhecer de campo harmônico, você vai conseguir tirar as músicas de ouvido. Isso não é uma verdade, isso é uma meia verdade. Isso pode te ajudar, principalmente se você já tem prática de tocar muitas coisas no violão. Se você toca muita coisa intuitivamente e não consegue tirar a música de ouvido, isso pode te ajudar. Se você ainda não toca muitas coisas no violão, muito provavelmente isso não vai te ajudar. Eu, por exemplo, conheço muitas pessoas que não sabem nada de teoria e que conseguem tirar de tudo um pouco de ouvido. E eu conheço, por exemplo, pessoas também que às vezes, gente do interior, assim, pessoal da roça que consegue tocar música sertaneja, por exemplo, sabe tocar todos os modões, qualquer coisa sertaneja que você tocar, tem sempre aquele senhorzinho que vai pegar o violão e vai conseguir acompanhar e vai tocar, e que de tanto ter feito isso num aspecto prático, ele sabe fazer aquilo, e sabe fazer aquilo dentro daquele contexto. Às vezes, se você levar ele para um contexto de um outro gênero completamente diferente, se for um pagode, pode ser que ele tenha uma dificuldade. Assim como conheço também gente do samba e do pagode que consegue tocar tudo que é daquele gênero ali, e num conhecimento bem prático mesmo, e se for outros, talvez não vá conseguir e não precisou de ter os conhecimentos teóricos para aquilo acontecer. Agora, eu não conheço ninguém que só de conhecer teoria resolveu a vida em termos práticos, porque, como eu comentei, é um processo, a gente tem que dominar os aspectos musicais, as coisas que você tem que fazer para conseguir tocar, para conseguir tirar aquilo ali de ouvido, sabe? Tem até bons exemplos para esses casos todos, mas eu não vou me aprofundar muito nisso para entrar agora então numa pergunta que é assim, tá bom, e para aprender a fazer isso, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Se você não consegue tirar música de ouvido, se você não consegue fazer esse acompanhamento, se você quer aprender isso, você precisa de passar pelas experiências certas, como eu comentei, de escuta, de performance e de criação para conseguir passar por isso. Quando eu falo de criação, até no sentido assim, se você está acompanhando alguém que está cantando ali na hora, de alguma forma você está criando aquele acompanhamento para aquilo que você está ouvindo ali. Não necessariamente vai ser o acompanhamento de uma melodia que está sendo cantada vai ser sempre o mesmo, né? Às vezes você tira sem escutar a música, pode ser que a harmonia fique um pouco diferente, mas que combine com aquela música ali do mesmo jeito. Então você tem que passar por experiências de ouvir música, por experiências de tocar muitas músicas do gênero que você quer ali conseguir tirar de ouvido, e você vai manipular isso tudo para criar coisas, e com isso você vai conseguir também fazer essa coisa do simultaneamente a pessoa cantando ali. E aí, uma coisa que ajuda muito e é muito importante, e é um pré-requisito quase para isso funcionar bem, é o seguinte: é legal que você consiga cantar as músicas que você quer tirar de ouvido. Você conseguir cantar, você vai entender a estrutura da música, e com isso vai conseguir encaixar a harmonia e perceber, isso vai te ajudar a perceber a harmonia para tocar ali. E se você não gosta de cantar, tem alguma questão com usar a voz ali, sei lá, você tocar melodias no violão vai te ajudar muito a entender a música e conseguir caminhar para passar por um processo de passo a passo, entendendo e conseguindo mais fazer esses caminhos de ficar livre da cifra, conseguir tirar as músicas de ouvido e conseguir criar os acompanhamentos. Então, cantar é um dos conhecimentos práticos muito importantes, e tocar as melodias também. Fazer os dois é o melhor. E aí, junto disso, tem um aspecto que, assim, quando eu falei daquela coisa do ouvir, né, tem gente que não tem a percepção musical trabalhada. É legal que você passe por processo de escutar coisas musicais e dar nome àquilo, para depois você reconhecer em outros ambientes. Esse campo de percepção musical mesmo. Então você vai... Aí, aquela coisa que eu falei da teoria pode te ajudar bem aí, porque você vai entender, isso é um acorde maior, isso é um acorde menor, vai treinar a perceber isso, vai treinar a perceber a organização rítmica da música, vai treinar a perceber o grau e os movimentos sobretudo no que a gente chama de sistema tonal, né? Que é a forma que 99% das músicas que provavelmente você que está aqui nesse canal vai ter interesse em tocar, entender os movimentos das músicas. Tem uma coisa muito de tensão, expansão, relaxamento. Entender esse caminhar vai te ajudar muito. E se você é um iniciante, um intermediário, é importante lembrar aquilo que eu falei no início do vídeo.
uma música que está muito além da sua capacidade técnica e musical para performar ela, vai ser mais difícil de você conseguir tirar de ouvido ou fazer um acompanhamento, porque está além da sua capacidade de tocar no instrumento. Então você tem que tocar vários gêneros, tocar várias coisas no instrumento, se desenvolver enquanto instrumentista para te ajudar nisso. Você vai então ter a questão da percepção trabalhada, de dominar o instrumento e de dominar e entender mais a fundo os gêneros, né? Tem muita gente que, igual eu comentei, toca muito samba, e na hora que você tocar qualquer samba para ele vai fazer um acompanhamento fácil. Tem gente que vai lidar bem fazendo isso com rock, tem gente que vai lidar bem fazendo isso com sertanejo, e quanto mais você vai fazendo isso com gêneros diferentes, porque acaba que as organizações musicais dentro desses gêneros têm as suas semelhanças ali, mais fácil você vai ficar para pegar coisas mais e mais complexas depois. Você vai passando pelos processos todos e a coisa vai ficando, quando você vê, muito mais fácil de fazer do que o que comumente a gente vê sendo dito por aí. O grande lance é ter a orientação certa e um passo de cada vez, devagar e sempre, rapidinho, a coisa acontece e você fica desacreditado que foi tão simples, tão tranquilo para você conseguir fazer isso, se você ainda não consegue, tá? Então, no resumo de tudo é assim, você vai conseguir tocar, você vai ser capaz de cantar e perceber aquela melodia, né? Principalmente depois você vai conseguir também perceber se aquilo que você está cantando está combinando com o violão. Só de você aprimorar isso em conteúdos de percepção musical, você vai conseguir ter uma capacidade maior de saber se a música está certa, errada, se o caminho é esse, se o caminho não é esse. Entender de música, né? Entender de teoria musical não é pré-requisito, mas ajuda muito a você saber os caminhos. Então, conhecimentos teóricos, conhecimentos de harmonia vão te ajudar a fazer isso depois que você passar por essas experiências musicais, que são quase que um pré-requisito mesmo para isso funcionar bem, tá? Depois, melhorar a sua escuta, o reconhecimento, a coisa de dar nome aos bois é um passo importante de ser dado. E praticar isso tudo. Depois que a gente passa por algumas etapas dessas coisas separadas, acaba que tudo mistura, entra tudo num saco só e você vai fazendo coisas que vão aprimorando e deixando mais sofisticados aquilo que você já sabe. A gente fala muito que o desenvolvimento da habilidade, do conhecimento musical é rizomático, como um gengibre. Não sei se você já viu um gengibre crescendo, mas às vezes ele cresce muito para cá e o outro caminho cresce para lá, outra coisa cresce para cá, outra coisa cresce para lá e assim vai. Se você não consegue, por exemplo, tirar a música de ouvido, fazer esses acompanhamentos e tem vontade disso, existe uma grande chance de ou você ser muito iniciante e precisar de passar por um processo, ou de você ter se desenvolvido muito fortemente para algumas coisas e ter deixado outras aquém. Então, uma orientação, uma experiência certa vai fazer com que você aproveite as suas potencialidades e chegue no resultado que você quer com outras coisas que agora você está tendo alguma dificuldade. Beleza? Se tiver alguma dúvida, alguma vontade de entendimento, algum questionamento, alguma coisa, coloca aqui nos comentários. Inclusive, quanto mais você comentar aqui, mais feliz eu vou ficar. E se você quiser um acompanhamento mais de perto para fazer isso tudo, o meu curso completo de violão vai passar por esses processos todos que eu estou dizendo aqui que você precisa passar, e nele você tem a possibilidade de trocar ideia comigo e a gente construir o seu roteiro de práticas e de treino personalizado, que eu vou sempre te sugerir o que e como praticar para alcançar o seu objetivo. E se você é do tipo de pessoa que quer ter alguém do seu ladinho ali para te ajudar a fazer isso, existe a possibilidade de aulas particulares. Na descrição do vídeo tem um caminho para você conversar comigo, na própria página do meu curso tem um caminho também para a gente trocar uma ideia diretamente e a gente caminhar com isso também em aulas particulares, se for do seu interesse. Para além disso, aqui no canal tá cheio de conteúdo, da forma que eu puder te ajudar, vai ser uma alegria enorme. Eu quero te ver fazendo música do jeito que você sonha, do jeito que você merece, vamos assim dizer, e eu tenho certeza que aprender a tocar violão, aprender a fazer isso tudo é muito mais fácil do que o que comumente a gente vê sendo dito por aí. Eu tenho certeza disso porque todo dia alguém comenta isso comigo, todo dia alguém me conta isso, todo dia algum aluno fala, nossa, eu achava que fazer isso era impossível e de repente eu vi que eu já estou fazendo, nem vi o que aconteceu, a coisa já tá pronta aqui, já fiz. Então, bora desenvolver musicalmente e da forma que eu puder te ajudar, vai ser uma alegria estar com você.